Olá, leoninos! Vamos lá para a sua leitura do mês de outubro. Vamos saber as energias predominantes e disponíveis para vocês. Quem quiser fazer leituras comigo, informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar aqui abaixo também a playlist das leituras que eu fiz para o último trimestre do ano, né? Então vou deixar aqui abaixo, caso você não tenha assistido e queira assistir, vai estar aqui, ok? Então vamos lá. Leão, outubro de 2023. A voz interior, carta poderosa, sacerdotisa, no tarot tradicional, para quem gosta de saber, né? Leão, bastante intuição, tá? Sabedoria, paciência, muita intuição. Favorece a leitura, favorece a escrita para quem escreve. Leão. Uau, intuição vai estar assim, a mil, né? Lua com voz interior, tá? Então, silenciem a sua mente, porque sua intuição vai estar, sim, no nível máximo. Você vai ter todas as respostas, né? Dentro de você mesmo, tá? Aqui, né, pode haver pessoas aqui que trabalham com a espiritualidade, que fazem leituras de tarô, enfim, podemos estar falando com esse tipo de pessoas também, né? Mas vamos lá. O espírito brincalhão, a consciência, a concessão, a culpa e o controle mental da mente, né? Já viemos aqui com um novo nível de consciência, já viemos aqui com alegria e criatividade. Ainda pode haver algum conflito interno a nível mental, né? Já que entre essa e esta carta nós temos um 6 de ouros que sugere assim uma concessão. Então às vezes a consciência abre concessão para os medos e culpas do 8 de espadas e vice-versa, né? A leitura termina com uma carta que fala de você aprendendo a lidar cada vez melhor com essas energias mentais. O naipe de espadas, ele é mental, tá? Então aqui a gente tem inteligência, a gente tem a estratégia, a gente tem o controle mental. Controlar a própria mente, né? Eu acho essa carta, a imagem dela não transmite a espontaneidade do espírito brincalhão, né? Mas em alguns momentos essa questão do controle, né, diante de um 8 de espadas me parece algo positivo, tá? A parte menos positiva seria a gente ver essa diferença, né, entre o espírito brincalhão e o controle. Vamos ver o que isso pode querer significar, tá, ao longo da leitura. 10 de paus, é um 10 e um valete, uma sequência natural, né? 8 de paus, novamente o valete de paus, o as de espadas, interessante. O 8 de espadas deu lugar a um 8 de paus e o as de espadas permanece. É uma boa troca também, né? Controle junto com o diabo. Aí fica um alerta. Um alerta até mesmo no sentido de energias externas, né? Que eventualmente poderiam querer nos controlar, tá? Mas isso só vai acontecer se você deixar, se você vibrar baixo, né? Se você manter a sua vibração alta, com uma alta frequência, você não precisa ter medos, tá?
Geralmente eu associo essas energias que abrem a leitura a uma energia que você já vem trazendo aqui do passado, né? Então o 10 de paus até tem um certo peso, mas ele significa também um final de um ciclo. E ele já vem com o valete representando o novo ciclo, o renascimento, além daquela questão de alegria e criatividade, né? O 10 de paus traz em si o as de paus também, novas energias. As de espadas e 8 de paus, a viagem, a consciência. A viagem que eu estou falando aqui, a princípio, é a sua viagem como pessoa, como alma, né? Um novo nível de consciência. E aqui você vai saber, né, quando energias estranhas quiserem se associar a você, você vai saber, tá? Olha aqui, sacerdotisa novamente. Confiança é olha a fonte, né? É o as de paus que vem implícito aqui no 10 de paus. Esteja muito atenta à sua intuição, às sensações que você sente no seu corpo também. Porque você tem uma alta vibração, mas pode haver aqui energias de baixa vibração querendo se aproximar de você. Então, você vai saber, você como sacerdotisa e lua aqui, você vai perceber isso na hora, tá? A verdade, né? Você não vai se deixar iludir, né? O 8 de espadas é uma ilusão mental. Você vai ver a verdade. Dez de copas, 5 de espadas, a morte, rei de espadas, novamente, 6 de ouros, novamente. Assim, essas cartas aqui, ó, rei de espadas e 6 de ouros, são cartas muito boas. Até mesmo aqui a gente pode tirar uma mensagem positiva que tem a ver com a sua vida profissional, os seus negócios, tá? Então a gente tem a ambição, né, da carta do diabo, a gente tem a inteligência do rei de espadas, a gente tem aqui uma carta que favorece muito as trocas, favorece muito o comércio, né? Então tem a parte positiva aqui, né? Mas a leitura tem também umas cartinhas estranhas que juntas que também pedem um certo cuidado, tá? A gente falou aqui lá no comecinho da leitura de você controlar, dominar a sua própria mente, né? Que em alguns momentos pode oscilar um pouquinho, né? Eventualmente você pode vacilar. Pode acontecer, né? Outra carta aqui, assim como o 8 de espadas, mais ligada ao ego, que é o 5 de espadas. Mas tanto o 5 de espadas quanto o 8 de espadas estão juntos com a do as de espadas. A carta da verdade, a carta da consciência, a carta da clareza mental, tá? Então é como se fosse uma pequena oscilação, né? Vamos ler as colunas. Nós temos aqui uma energia de morte, né? Morte e renascimento. Esses dois valetes para mim, né? Valete de paus representa essa energia de renascimento. E tá aqui a morte, transformação, transformações acontecendo, muito a nível mental. Quando a gente fala da mente, é tanto a mente consciente quanto a mente inconsciente, tá aqui o inconsciente no fundo da sua leitura, né? Vamos lá, as energias que você vem trazendo do passado. 10 de copas, 10 de paus e um valete. Então 10 tem essa energia de encerrar uma etapa, começar uma nova. A harmonia do 10 de copas, os pesos e responsabilidades do 10 de paus, dando lugar aqui a um valete, a um novo começo, a um recomeço na sua vida, né? Pode ter a ver para alguns com questões familiares, tá?
Logo a seguir, a consciência, que é um as de espadas, o 5 de espadas e o 8 de paus. Então, no seu caminho, na sua jornada, o as e o 5 de espadas mostram esses altos e baixos a nível mental. E você vai perceber aqui quando isso não for seu, né? Quando, assim, a gente fala de algo que não é nosso, mas eu costumo falar que aqui no canal as pessoas não são vítimas, né? Já ultrapassaram a consciência de vitimização. Então, mesmo que eu esteja falando aqui de energias externas a você, nada acontece na nossa vida sem que nós permitamos isso de alguma forma, mesmo que inconsciente, né? Mas fiquem atentos, né? Fiquem atentos à sua própria energia, tá? Você vai saber, você vai ter consciência quando você mesmo estiver, por algum motivo, baixando a sua vibração ou quando energias esquisitas estiverem se aproximando de você, né? O 6 de ouros nesse tarô é meio esquisitinho, ele pode até sugerir concessão no sentido de acordo, de entrar num acordo. E isso pode ter lá o seu lado positivo, né? Mas junto de um 8 de espadas, de um diabo, de um controle, não sei, tá? Fiquem atentos. Fiquem atentos, não sejam tão ingênuos, tá? Energias aqui muito intensas e muito profundas, né? Energia de escorpião aqui, não tô falando necessariamente de pessoas do signo de escorpião, pode até ser, né? Mas eu tô falando aqui dessa intensidade, dessa profundidade escorpiana, né? Muito ligadas a essa questão da morte, do sexo, que tem muito a ver com a questão aqui do diabo também. Energias intensas e profundas e ocultas, tá? Lua e sacerdotisa. 8 de espadas, as de espadas, rei de espadas. Então, duas cartas do naipe de espadas que eu gosto bastante, rei de espadas e as de espadas. E vem junto aqui com as culpas e os medos e as amarras mentais do 8 de espadas. Mas você já tá com esse novo nível de consciência. Já tá aqui com a mestria do rei de espadas no sentido de dominar a sua própria mente e quando perceber uma baixa vibracional, fazer algum movimento para elevá-la novamente, tá? Como eu disse aqui na última coluna, tem o aspecto positivo, especialmente ligado à sua vida material, profissional, essas cartas juntas são boas, né? Mas como a leitura traz essa outra questão, fiquem atentos ao lado obscuro do diabo, né? Mais ligado ao ego, mais ligado à vaidade, mais ligado aos vícios, mais ligados, enfim, a tudo aquilo que nos prende, nos amarra de alguma forma, né? Cuidado para não abrir concessões em situações onde você perceba que você não deve abrir concessões, né? O 10 de copas cruza com a carta do controle, harmonia, não perder a harmonia interna e externa, né, na família, tá? Valete de paus, a carta do espírito brincalhão cruza com o 6 de ouros, essa energia de troca que, né, ela é positiva, desde que ela seja realmente equilibrada e boa para todas as partes ou ambas as partes, né? 5 de espadas com 8 de espadas são cartas muito ligadas ao ego, cartas muito obscuras assim do ponto de vista mental, muitas nuvens turvando a visão, tá? Medos, inseguranças, culpas, como sugere o nome dessa carta. Mas, como eu já disse, tanto uma quanto a outra estão associadas também a uma carta muito positiva, que é o as de espadas, o novo nível de consciência, e é a carta da verdade, que fala aqui de que o seu nível de consciência que você já tem
não vai deixar com que você se iluda, né, com 5 e 8 de espadas. Concessão e a morte pode ter a ver com o que eu acabei de falar aqui agora há pouco, no sentido de você não abrir certas concessões, coisas, situações, pontos de vista, seja o que for, que você não deve abrir mão, né? Especialmente se estiver ligado à sua verdade, aos seus princípios, né? Aos seus valores, tá? Vamos lá. Qual a última mensagem para os leoninos para o mês de outubro? Amor de alma, retiro. Retirar-se de alguma situação. Amor de alma é a carta que eu vou ler para vocês. Essa leitura não foi tão amorzinho, né? Mas se o amor de alma tá aqui, é porque tem aqui uma mensagem para vocês. Essa carta convida a uma introspecção, convida a um retiro. O retiro aqui pode ser literal, né? Fazer um retiro, por exemplo, um retiro espiritual. Conhecer alguém em um retiro. Vamos lá, vamos ler a carta do amor de alma. Um amor de alma é um encontro humano que possui também uma qualidade divina. Esse tipo de encontro acontece quando surge na nossa vida uma pessoa que, ao olhar nos nossos olhos, é capaz de enxergar a nossa alma. Isso acontece porque ela nos olha amorosamente através das nossas imperfeições e falhas humanas. Um encontro dessa natureza nunca acontece por acaso e sempre guarda em si um propósito mais elevado. Essa pessoa veio à sua vida para ajudar você a se lembrar de quem você verdadeiramente é. Ao ver o seu próprio brilho refletido nos olhos amorosos do outro, você recupera a memória e se lembra de coisas que só a sua alma era capaz de saber. Não é difícil perceber quando um amor de alma surge na sua vida, uma vez que ele sempre vem acompanhado de acontecimentos e sinais que parecem mágicos e significativos. Às vezes temos uma sensação de profunda familiaridade por uma pessoa que acabamos de conhecer. Outras vezes o encontro é permeado por uma série de coincidências altamente significativas. Quando isso ocorre, intuitivamente sentimos que algo de especial está acontecendo. Se o amor de alma surgiu hoje para você, isso significa que você está prestes a ter um encontro dessa natureza. Alguém muito especial e capaz de conectar-se com a sua alma está vindo em sua direção. Pode ser um parceiro amoroso, mas mantenha-se aberto, pois um amor de alma pode ser também um amigo. Existem amizades que trazem uma qualidade amorosa capaz de nos ajudar a mudar toda a nossa vida. Sintonize-se energeticamente com esse momento. Abra o seu coração e a sua vida para novos encontros e prepare-se para o mais belo. É isso, leoninos. Terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a leitura possa te ajudar. Seria muito interessante vocês voltarem a assistir essa leitura no final do mês de outubro, porque vocês podem ter aqui um outro nível de compreensão a respeito do que foi dito, né? A respeito do que vocês viram aqui, ok? Um excelente mês a todos, muito obrigada, namastê.